Olá, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Sempre é uma grande alegria retornarmos, embora que virtualmente, às atividades de palestra do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Hoje nós vamos trazer um tema intitulado, que é uma pergunta, é uma interrogação: és vítima de alguma cegueira? E vamos procurar trazer à nossa reflexão alguns apontamentos em torno da nossa visão, e obviamente não somente a visão física, os olhos da carne, mas também alguns aspectos em relação ao desenvolvimento, né, da nossa visão espiritual. E que de alguma forma o nosso tema também está correlacionado com o processo de autoconhecimento que todos nós vamos paulatinamente colocando em exercício, principalmente em paralelo ao conhecimento da doutrina espírita, o seu conteúdo que nos ajuda nesse sentido. Muito particularmente, nós gostaríamos de relembrar aos amigos, no Livro dos Espíritos, a questão 919, que é uma resposta de Santo Agostinho, e que traz o seguinte: aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, acreditai-me, Deus o assistirá. E o capítulo em que nós nos baseamos para trazer esta reflexão é da obra Em Busca da Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, o capítulo 9, que se intitula justamente Cegueira. E nos diz a benfeitora nessa obra que há os indivíduos que enxergam pela sensibilidade de que se fazem portadores, conduzindo-se com segurança ética e devotamento aos ideais abraçados. De igual maneira, existem aqueles que enxergam e se movimentam em lamentável escuridão moral, distantes das claridades e do amor. Aqueles também que nasceram invidentes e se tornaram, mas enxergam a verdade, conseguem vislumbrar com as percepções do espírito a beleza e seguem na direção do rumo da meta que estabeleceram para a sua existência. Outros, no entanto, portadores da visão clara, lúcida, perfeita, são cegos para as verdades, que se negam a aceitar. Cegaram-se com os acúlios do egoísmo, os videntes da presunção, apagaram a luminosidade visual na noite da ignorância, perdendo assim a capacidade de ver para discernir na opulência da falsa cultura. Nós vamos abordar alguns contextos para a nossa reflexão. Vamos trazer alguns itens para analisarmos: reflexões sobre a sombra, comportamento conflitivo, o espículo da culpa. Também vamos abordar algumas questões sobre provas e expiações, honorabilidade, silêncio para ouvir a Deus, a necessidade da psicoterapia do esforço pessoal, os descontentes, o próprio capítulo base desse nosso estudo, cegueira, desafios à fé, esperança e conforto, a transitoriedade do nosso processo reencarnatório, glória imarcessível e Jesus permanente em nossas vidas. Antes, então, de abordarmos o primeiro item que elencamos, gostaríamos de trazer uma história ocorrida em uma indústria metalúrgica nos Estados Unidos. Tratava-se de um grupo de amigos. Um deles
apresentava-se então, dentre todos os outros, um homem austero, introvertido. Parecia que estava sempre de mau humor. Embora, quando se conversasse com ele nas oportunidades raras, mostrava-se gentil. Trabalhava neste local há 5 anos com outros companheiros e diretores. Nesse período de 5 anos, talvez não tivesse proferido 50 palavras. A hora do lanche, a hora do almoço, quando todos se reuniam, ele se afastava e permanecia a sós. E gerava, assim, com isso ele se tornou motivo de piada entre os colegas. Um deles, chamado Mauro, muito brincalhão, zombava o tempo todo do colega, provocando humor e o riso dos outros. Este homem austero se chamava Hernani, e Mauro era o que fazia as piadas. Era, aliás, como a gente identifica em alguns grupos, o palhaço da corte. No bom sentido, obviamente, aquele que está sempre provocando alegria e riso nos outros. Certo dia, na época da desova dos salmões, Mauro, que era pescador e tinha por esporte, por hábito, a pesca, relatou: esse fim de semana eu irei pescar. E se conseguir sucesso, como pretendo, na segunda-feira, trarei boa parte para os amigos. Ao grupo aqui entre nós, então eu digo que vou pregar uma peça que vai nos provocar boas risadas ao Hernani, colocando para ele um pacote, então, as vísceras, as cabeças e o rabo dos peixes, para que quando abrisse o embrulho nós pudéssemos, então, nos divertir. Fiquem na expectativa. Na segunda-feira, quando ele retornou ao trabalho, Mauro trouxe, então, 8 embrulhos, 8 pacotes, que era o número de companheiros que havia ali entre eles. O de Hernani era o maior de todos. Pediu a todos, então, que fizesse uma espécie de semicírculo e convidou também, obviamente, Hernani com seu pacote. E foi, depois que o pessoal fez o semicírculo, ele foi entregando os pacotes e pediu a todos que cada um fosse abrindo o seu pacote. E, obviamente, propositadamente, ele começou pela pessoa ao lado imediato de Hernani, para que no semicírculo ele fosse o último. Então, cada qual foi abrindo seu pacote, e à medida que cada um fazia, olhava ali, então, o peixe limpo, agradecia, então, pelos filés de salmão. E quando chegou a vez do Hernani, ele começou a desembrulhar o seu pacote, e todos notaram, então, que ele estava algo estranho, nunca tinham visto daquela maneira. Parecia emocionado. Notaram que algumas lágrimas, pois estavam muito perto, rolaram do seu rosto, e o pomo de Adão mexia-se. Ele prendeu a respiração e então disse: eu sei que vocês me têm em péssima consideração. Afinal de contas, eu faço jus a isso. Quando, por exemplo, eu me separo de vocês para fazer o lanche ou o almoço, não é pelo motivo que pensam, não. E aí, novamente, embargou a voz e ele tinha dificuldade de falar pela emoção. O que eu quero, então, dizer para vocês hoje é que eu tenho um grande problema. A minha esposa é tetraplégica. Nós temos 5 filhos. E nesse instante ele começou a chorar. Tudo que eu ganho é para atender a minha mulher, a quem muito amo. Eu tenho auxiliares que cuidam dela durante o tempo que eu estou na firma. No entanto, como não possuímos muitos recursos, quando eu chego em casa, eu faço o almoço para outro dia, eu cuido da casa, eu procuro dar atenção às crianças também para não deixá-los órfãos de pai vivo. Então, e muito emocionado, ele continuou trazendo o relato. E também preciso dar um pouco de carinho à minha esposa, além de cozinhar para os filhos.
deixo-os durante o dia em casa, trancados e com alimentação. Eles não frequentam a escola porque não posso pagar. Essa localidade em que aconteceu a história, a escola, bem como a saúde, é paga, não é como no Brasil, que a escola é grátis e a saúde também. Eu me afasto durante o lanche porque todo o principal eu deixo para eles. O que eu como é vergonhoso. São restos de comida que às vezes sobraram do outro dia. E então, como eu não gostaria que ninguém visse, por isso que eu tenho esse comportamento. E os colegas aos poucos foram tendo então um grande impacto com todo o relato ali de Hernani. E assim ele foi desatando o volume. Mauro quis levantar, impedi-lo de abrir o pacote, mas não dava mais tempo, já era tarde. O embrulho apresentou o seu conteúdo, mas ele não olhou e concluiu. Hoje, por fim, meus filhos irão comer salmão pela primeira vez na vida. Faz muitos anos que eles não têm uma refeição digna, mas hoje eles irão comer bem. Só então ele viu o pacote aberto. Teve um choque, naturalmente. Pegou uma calda de peixe, ergueu-a no ar e disse como todos os outros: muito obrigado. Mauro olhou para os colegas. Aquele homem estava crucificado. Como é que eles não viram? Trabalhavam com ele. Só se preocuparam em fazer graça, mas não viram a real necessidade e dificuldade de um colega de trabalho. Naquele momento, como dizem os jovens, caiu a ficha e ele teve todo aquele lampejo então. Pegou o próprio pacote e colocou no colo dele. Os outros fizeram o mesmo. Colocaram todos eles os seus pacotes no colo de Hernani e lhe pediram desculpa. Não houve mais nada, não disseram mais nada. Só que na noite seguinte, os 7 amigos foram à sua casa e viram a esposa com escarras. Assumiram o compromisso de cuidar da família, recomendaram médicos mais eficientes, se cotizaram entre eles e pagaram enfermeiros 24 horas por dia, contrataram um auxiliar de cozinha, cuidavam da alimentação, encaminharam as crianças para a escola. E se passaram assim, então, 30 anos. E Hernani, agora presidente da empresa e também envolvido em todo aquele projeto, todos aposentaram-se e quando terminaram a educação dos filhos de Hernani, se perguntaram: e agora? Estavam acostumados ao bem, a se dedicar a uma causa. Fundaram então uma ONG para atender as pessoas tetraplégicas, principalmente os seus filhos, que não têm a oportunidade de receber uma correta educação. Fim dessa história, podemos ver que apesar da cegueira em que todos aqueles companheiros se encontravam, eles não eram pessoas más. E quando foram chamados então e reconheceram o seu erro e foram chamados ao esforço do bem, todos eles de alguma maneira conseguiram desvencilhar-se da sombra que ainda traziam e caminhar em direção à luz com a oportunidade de despertamento, de acordar e também trabalhar a própria cegueira, que ali, nesse caso, foi uma ferramenta de iluminação. Joana ainda nesse capítulo nos pergunta: se já vistes Jesus através da mensagem de amor e de plenitude que ele nos deixou há mais de 2000 anos, como te comportas? Permanece na cegueira do século, dos encantamentos, ou te permites desabrochar pelo perfume que de Jesus exala através das suas lições? Faz uma análise em tua evidência moral e intelectual. Embora talvez tenhas a visão perfeita, não vaciles em tomar ou retomar o teu rumo libertador, que é viver o amor àquele que conosco esteve nos trazendo tantas lições para que tivéssemos vida e vida em abundância. Somos vítimas de alguma cegueira? E então, algumas reflexões sobre a sombra,
a necessidade de trabalharmos o esforço íntimo pelo aprimoramento moral. Decidirmos nos resgatar, desmascarar a sombra e resgatar o bem que podemos fazer. Eliminando a sombra assim, definitivamente com o nosso conhecimento lúcido pelo conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Tudo isso são mecanismos saudáveis para os resultados que, pouco a pouco, nós esperamos e vamos alcançando. Se haver em nós algum comportamento conflitivo, bem sinalizado por Paulo, quando dizia: o bem que eu quero, não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E muitas vezes, quando nós nos debruçamos e aprofundamos nas lições de Jesus e no estudo que o Espiritismo, que a doutrina espírita nos proporciona, entramos neste conflito, porque olhamos para dentro de nós mesmos, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, mas também visualizamos lá na frente. E quantas vezes dizemos: eu gostaria de não ser assim, de já ter vencido essa dificuldade. No entanto, sabemos que é necessário o esforço. Agora, é natural esse conflito. Não seria se nós não o tivéssemos. Porque todos nós almejamos sermos melhores. Então já é um passo adiante. Quantos há que dizem assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui educado assim, irei morrer assim. E nós outros já conseguimos ver a possibilidade de mudança. Então o conflito, quando se estabelece, ele é positivo, é natural, e que possamos trabalhar então no nosso processo de crescimento e não permitir que a culpa pelos erros passados, muito particularmente os desta reencarnação, não é, meus amigos? Porque de outras reencarnações, poucos de nós se lembram ou se recordam. Então, desta existência mesmo. A culpa por algum ato negativo nosso não deve nos prender, impedindo-nos de avançar. Pelo contrário, deve servir como experiência, como lição, para não repetirmos o erro. Então, avançarmos com este sentimento que pode nos ajudar nesse sentido e não ficarmos nos culpando. Eu não posso fazer isso, eu não consigo, eu não tenho forças. Nós temos condições, nós temos possibilidades, nós temos a doutrina espírita e todas as suas ferramentas que podem nos ajudar no processo de despertamento. Então, não permanecermos no chão presos pela culpa, e sim nos utilizarmos como exercício para não a repeti-la, avançando para a reabilitação. Bendizendo também as dificuldades que ora estão de permeio na nossa caminhada, foram escolhas nossas, em quesito das reações necessárias às ações do passado. E muitos de nós as escolhemos para que pudéssemos nos tranquilizar perante a consciência e ressarcir os débitos divinos de reencarnações anteriores. Então bendizemos as dificuldades como nossas mestras e nossas professoras, procurando a mudança de comportamento para não mais sofrer e encontrar um caminho mais seguro. Também nós precisamos considerar a honorabilidade que resulta, esse fator, dos valores éticos adotáveis, dos costumes saudáveis, das condutas retas, e todos nós podemos conquistar esses valores quando superamos as nossas más inclinações ou quando fazemos o exercício, pois que passamos a nos dignificar no esforço de autoiluminação, transformando a existência no evangelho de amor, no reto cumprimento do dever, tornando-nos assim honoráveis. E também é importante que dediquemos alguns minutos do nosso dia para a nossa oração, mas que também façamos silêncio para ouvir a resposta da espiritualidade, da solicitude divina, as respostas de Deus, habituarmos-nos ao silêncio para que possamos nos sentir amparados pelas claridades sublimes do amor de Jesus,
o silêncio da reflexão, o silêncio do entendimento, o silêncio da compreensão, o silêncio de não nos comprometermos, não é? Às vezes até pelo uso da palavra em débitos talvez mais difíceis do que os que estamos enfrentando atualmente. E também, em relação a tudo isso, o esforço pessoal, que a gente pode chamar de psicoterapia do esforço pessoal. Pois qualquer pessoa que se encontre sobre os carmatelos do conflito íntimo e deter-se nos talentos que todos nós temos, que nos foram confiados, com a vontade bem dirigida, no esforço pela aumentar as nossas virtudes, passando a aplicar então cada um deles dia a dia com perseverança e força de vontade nas lições do Evangelho, e a nossa existência com certeza mudará de sentido. Também que possamos fazer o esforço de não nos tornarmos os eternos descontentes, aquele que reclama de tudo, reclama se faz chuva, reclama se faz sol, reclama se faz calor, reclama se faz frio. Então, olharmos a necessidade de todas as questões que nos envolvem e não sermos aquele que muitas vezes dificulta a própria caminhada, sendo um eterno descontente. Que possamos nos alegrar cada vez mais com um novo dia que amanhece, com uma nova oportunidade de mudança, com um novo mês, um novo ano, com um novo estudo. São ali as entrelinhas da solicitude divina para que alcancemos plenitude. Sendo assim, pouco a pouco nós vamos desfazendo aqueles motivos da cegueira que ainda trazemos, aquelas escamas da cegueira que ainda trazemos na nossa caminhada. Trabalharmos também os desafios, muitas vezes, que a vida nos impõe, para que possamos fortalecer a nossa fé e não permitir nem melancolia, nem saudade das ilusões, nem sonho dos desejos e dos prazeres que ficaram no passado. Evitar esses pensamentos negativos, substituindo-os por sentimentos no bem, pelas orações, pelas preces, pelas páginas evangélicas que nos chegam e que nos ajudam também nesse sentido. Considerando que muitas vezes é necessário a esperança por dias melhores, embora as dificuldades do momento, pois o que a vida nos nega hoje é muito provável que nos doe amanhã. E tudo pode acontecer se persistirmos e não venhamos a desistir de agir no bem, de agir corretamente. O esforço para nos tornarmos amáveis e afetuosos, especialmente em relação a tantos outros que ignoram muitas vezes as dificuldades da nossa caminhada, não nos esquecendo da transitoriedade da vida física, pois não é a nossa aqui verdadeira vida. Do mundo espiritual viemos, para lá retornaremos. Podemos utilizarmos das questões materiais como usufruto, mas que não se torne o essencial, porque o essencial são as coisas que levamos desta existência. O que levamos? Os amigos, as lágrimas, o bem que pudermos fazer, considerar e também pensar sobre a nossa verdadeira propriedade, aquilo que efetivamente é nosso, utilizando da força de vontade para tudo isso, educando-nos para a vida. Sabemos que muitas vezes a mudança de atitude para aquilo, para o bem que desejamos e ainda não fazemos, requer muitas vezes um planejamento de resultados progressivos, porque não mudamos da noite para o dia. As mudanças não são drásticas e imediatas. É preciso também considerar, mas ter perseverança de manter o pensamento no caminho reto e na coragem de continuar. Pensar em Jesus, compará-lo também com as determinadas situações do nosso dia a dia, perguntarmos o que faria Jesus,
O que diria Jesus perante tal relato, perante tal situação? Lembrar da sua voz suave, calma e penetrante, recordarmos-nos das mensagens do monte e também de todas aquelas que ele deixou aos discípulos, mas não somente a eles, para todos nós também, para que possamos nos fortalecer e cada vez mais procurar manter Jesus permanente e não apenas em épocas de dificuldades, ou no Natal, ou por ocasião da Páscoa, mas que ele seja uma constante na nossa caminhada. O esforço para que, quando falarmos, Jesus fale pela nossa voz. Movimente-se pelos nossos pés quando andarmos. Sirva pelas nossas mãos. E possa também, quando afagar ou abraçar, ser Ele através dos nossos braços, para que pouco a pouco, como Paulo, possamos dizer: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, assim, vamos pouco a pouco tirando a trave dos nossos olhos e podendo enxergar a tudo e a todos com maior tranquilidade, com maior solicitude, e que estejamos sempre nesse esforço necessário, nessa estrada que Jesus nos aponta, pois a estrada do autoconhecimento é cristocêntrica. E todos nós, de alguma maneira, somos seres cristocêntricos. É aquela estrada que nos conduz para dentro de nós mesmos e que nos permite, então, perante essa análise introspectiva, trilhar, apontar, planejar o caminho no rumo da libertação. E para encerrarmos, gostaríamos de trazer uma poesia do Espírito Tagore, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que nos fala um pouco sobre Jesus e que nos diz o poeta Tagore: enchi minha alma de ansiedade e sem receio parti à tua procura. Era manhã. Abelhas ébrias do perfume da aurora fabricavam mel no meu bornel para a caminhada que seria longa, e delicadas sucenas estonteantes de vida deitaram-se no chão para eu passar. De um cipreste novo fiz arrimo, com as pestes de um leão forrei os pés, da cana do bambu delicado retirei água, e do bosque frondoso recolhi frutos. Fiz da confiança o marco, e nas cordas do coração arranquei uma melodia de exaltação. A ti tudo era tão belo, exultante, parti. De alegres aldeias a verdes campos, de pomares luxuriantes a montes escassos caminhei. Ao meio-dia, sentei-me cansado, o peso do corpo, as feridas do caminho, as ansiedades que me cruciaram na manhã, todas neste momento estouraram em mim. Sofri dores do parto sem maternidade. Chorei, verti lágrimas amargas, sem umidade nos olhos, mas prossegui. À noite, surpreendeu-me caído, sem estar vencido, amargurado sem desespero, no caminho. E foi assim, então, que surgistes, enfim, como se fossem filigranas de luz, num grande rumo que ainda estou a seguir. Muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço aos trabalhadores, aos frequentadores do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Boa tarde, boa semana para todos.